Obrigado, Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra da Agricultura. Eu ouvia com toda a atenção, tenho a dizer que as medidas que acabou por anunciar têm, a nosso ver, pouca relevância ou pouca expressão em termos orçamentais e nem sequer a Sra. Ministra conseguiu garantir a antecipação das ajudas. Não deixa de ser curioso, porém, que em 2005, quando o Governo era do Partido Socialista e era Ministro da Agricultura Jaime Silva, a situação não era tão grave como este ano, porque em 2005 não tínhamos o país com tanto território em situação de... Era muito menos grave, porque não tínhamos tanto território em situação de seca severa e extrema como aquela que se verifica hoje e, no entanto, foram tomadas algumas medidas. Foi tomada a decisão de isentar os agricultores do pagamento de contribuições para a Segurança Social durante um período de 6 meses. Foram criadas linhas de crédito para ajudar os agricultores no valor de 125 milhões de euros. A Sra. Ministra hoje anunciou aqui 50 milhões e foi criada a ajuda para os agricultores poderem adquirir as rações para os animais, a chamada ajuda para a alimentação animal, que rondava cerca de 10 milhões de euros. E na altura o PSD e o CDS-PP criticaram severamente essas medidas e, a nosso ver, bem, porque elas de facto eram insuficientes, eram poucas, como aliás ficou visível, porque muitos agricultores acabaram por não aguentar e abandonar as suas explorações, mas hoje a seca é muito pior que aquela que era em 2005, está a ter efeitos muito mais graves, o que inflaciona desde logo substancialmente os custos, tanto com a eletricidade como com o gasóleo, como com a água, uma vez que se exige mais rega, e os agricultores têm, por outro lado, muito menos capacidade para aguentar um ano de seca como aquela que tinham em 2005. Desde logo porque a seca é muito pior este ano, as rações são muito mais caras, a eletricidade tem um custo incomparavelmente superior e o gasóleo custa mais do que aquilo que custava em 2005. Mas afinal, o PSD e o CDS-PP, que criticaram tanto, e a nosso ver bem, as medidas tomadas em 2005, porque foram de facto insuficientes, o que dirão hoje face às medidas que foram anunciadas pela Sra. Ministra. E aqui seria justo e oportuno perguntar o que é que terá mudado, para além da dose de fé que inundou as bancadas que suportam o Governo, para não terem este sentido crítico hoje, depois do anúncio das medidas que foram anunciadas. Sra. Ministra, comparando a situação de 2005 com aquela que vivemos hoje, comparando as medidas que foram tomadas em 2005 com aquelas que a Sra. Ministra anunciou, e tendo presente as críticas do PSD e do CDS-PP que em 2005 fizeram ao Governo, o que é que espera das bancadas que apoiam o Governo hoje? Depois, Sra. Ministra, falou da isenção da contribuição para a Segurança Social. Gostava que a Sra. Ministra pudesse especificar, pelo menos, o período dessa isenção. Muito obrigado.